fornecedores especializados. Mas ainda mais, agrupamento do mercado de mão de obra. Aí a gente vai ver que, digamos assim, as economias externas são tão importantes que é por isso que também certos lugares não detonam certo tipo de setor industrial, de determinado setor da economia. Por exemplo, o setor universitário é um deles, né? Quando você vai numa universidade de ponta, você vê lá que ali você tem um agrupamento de mão de obra que é fundamental. E esse é outro desafio do ponto de vista das reflexões da teoria do comércio internacional. Vamos ver aí, então, o agrupamento da mão de obra. E depois eu faço um comentário somando todos esses elementos que fazem parte das economias externas de escala. Uma segunda fonte de economias externas é a forma, então, pela qual um conjunto de empresas pode criar, naquela localização, um mercado agrupado de trabalhadores com habilidades altamente especializadas. Então, quando eu tenho um lugar onde eu concentro várias empresas do mesmo setor, e esse setor é um setor cada vez mais especializado, eu vou ter ali um mercado de trabalhadores com habilidades super específicas. O mercado tão agrupado é vantagem tanto para produtores quanto para trabalhadores. Então as empresas ganham e quem é habilitado e especializado naquela área também ganha, já que os produtores correm menos risco de escassez de mão de obra e os trabalhadores, claro, correm menos risco de ficarem desempregados. Por quê? Porque, mais uma vez, você tem uma situação em que você aglomera empresas, portanto, oportunidades de trabalho, e aglomera pessoas querendo trabalhar. E isso é positivo. Assim, não tem uma concentração industrial que a gente veja problemas nisso. Principalmente coisas especializadas. Por exemplo, quando você tem, por exemplo, o caso do Brasil, quando você tem uma concentração, mesmo que de uma empresa, como é o caso, por exemplo, da Embraer de aviação, você tem ao redor ali da Embraer, acho que é São José dos Campos, enfim. Não tenho certeza de onde é de fato a sede, mas no caso da Embraer, você tem ali ao redor uma série de profissionais que você não vai ter em outro estado. Você não vai ter num país que não tem indústria de aviação, sei lá, um engenheiro de pressurização. Então você não vai ter. Você só vai ter determinados tipos de profissional à medida que você tem um avanço de uma concentração industrial que vai produzir trabalhadores cada vez mais especializados e específicos. Isso pode ser mais bem entendido com um exemplo simplificado. Então veja lá, imagine que existam duas companhias que usam o mesmo tipo de mão de obra especializada. Digamos, 2 estúdios de cinema que fazem uso de experts em animação computadorizada. Então veja, se eu sou um especialista em animação, e aí eu quero consequentemente contratar experts em animação computadorizada, isso vai depender. Vai depender do quê? Vamos ver aí. Então, entretanto, os 2 empregadores não têm certeza sobre quantos trabalhadores eles terão de contratar. Então, se a demanda pelo produto for alta, as 2 companhias terão de contratar 150 trabalhadores para fazer a tal da animação computadorizada, mas se for baixa, eles vão contratar somente 50 cada um. Suponha também que existam 200 trabalhadores com essa tal habilidade específica. Agora compare as 2 situações. Uma na qual as 2 empresas e todos os 200 trabalhadores estão na mesma cidade. E outra em que as empresas, cada uma com 100 trabalhadores, situam-se em 2 cidades diferentes. É evidente que tanto os trabalhadores quanto os seus empregadores estarão em melhor situação, de novo, se todos estiverem no mesmo lugar. E aí, como falou, por exemplo, o caso do cinema, né? Hollywood goza de por exemplo, na tal da animação computadorizada, você tem um polo de criadores de animação computadorizada, onde realmente você tem também a tradição de serem polos específicos de cinema, como é o caso de Hollywood. Então, você tem, por exemplo, no caso do Brasil, São Paulo também. São Paulo acaba que vira no Brasil polo de quase tudo, quase tudo do ponto de vista de indústrias sofisticadas.
Então, veja, se você tem as empresas em cidades diferentes, você cria incertezas. Se você tem essas empresas operando na mesma cidade, ainda que concorrentes, você consegue ter digamos assim, uma melhor situação para todos. Primeiro, considere a situação do ponto de vista das companhias. Então, veja, se elas estão, então, em locais diferentes, sempre que uma das companhias estiver indo bem, ela enfrentará escassez de mão de obra, porque ela vai querer contratar 150, porque ela está, digamos, tem mais trabalho, está melhor financeiramente, mas ela só tem 100 trabalhadores disponíveis. Entretanto, se as empresas estiverem perto uma da outra, é ao menos possível que uma delas esteja indo bem, enquanto a outra estiver indo mal. Então, ambas podem ser capazes de contratar quantos trabalhadores quiserem. Por quê? Porque nesse tipo de setor, de setores sofisticados, como não tem muito trabalhador dando sopa no meio da rua, quando uma empresa vai bem, a que vai mal demite os seus funcionários e a que vai bem contrata algum deles. E aí você vai, se ela for mal, ela diminui, se a outra melhorar, ela aumenta. Por exemplo, isso tem acontecido em parte, por exemplo, quando eu vejo reportagens, por exemplo, São Paulo, que, digamos, é o polo onde estão as televisões brasileiras, as maiores. Quando uma está em crise e a outra não, um contrata o jornalista do outro, né? Então você vê, às vezes, jornalistas, né? Enfim, apresentadores indo de uma televisão para outra, porque se uma está numa melhor situação financeira, contrata. Se ela está numa pior situação financeira, demite, e a outra que está na mesma cidade contrata. E assim você vê como funciona, digamos assim, essa questão do agrupamento da mão de obra. Ao ficarem próximas, então, as companhias aumentam a possibilidade de poder tirar vantagem das oportunidades de negócios. Do ponto de vista agora dos trabalhadores, ter a indústria concentrada em uma localidade também é uma vantagem. Então veja, se a indústria está dividida entre duas cidades, então sempre que uma das empresas tiver uma baixa demanda por trabalhadores, o resultado será o desemprego, ou esse trabalhador vai ter que migrar, então a empresa estará disposta a contratar só 50 quando você tem 100 trabalhadores. Mas se a indústria ela estiver concentrada em uma cidade, de novo que a gente falou, a baixa demanda de mão de obra em uma empresa será ao menos algumas vezes compensada pela alta demanda da outra. Então, uma contrata, porque a outra demitiu, se uma melhora. Se o mercado vai bem para todas, todas contratam. Então o mercado, digamos assim, fica em pleno emprego. Então há uma vantagem também do agrupamento de mão de obra. Como resultado, os trabalhadores eles terão um menor risco de desemprego. Então, isso aí acho que está bem claro. Novamente, essas vantagens elas foram documentadas, por exemplo, para o Vale do Silício, onde é comum tanto as empresas expandirem rapidamente, quando os trabalhadores trocarem de empregos. Então, eu tenho um novo produto sendo feito, contrato mais programadores e contrato aqueles que estão demitidos de empresas que não se deram bem ou que têm menos financiamento, por aí vai. Então você tem uma certa vantagem. O mesmo estudo do Vale do Silício, que foi mencionado anteriormente, observa então que a concentração de empresas em uma única localidade facilita a troca de emprego. Então, bom para o trabalhador. Um engenheiro é citado dizendo que não era uma grande catástrofe pedir demissão do seu emprego na sexta-feira e ter um novo trabalho na segunda-feira. Você nem precisa contar para sua esposa, você só pega seu carro e vai para um lado diferente na segunda-feira de manhã. Essa flexibilidade, então, faz do Vale do Silício uma localidade atrativa tanto para trabalhadores altamente qualificados do setor de TI, quanto para as empresas empregarem ou irem em busca de mão de obra, porque elas também estão ali no Vale do Silício e, portanto, não só é bom para trabalhadores, como também é bom para as empresas, ok? Bem, então a gente terminou. E o terceiro